Seja muito bem-vinda, bem-vinda ao NTV News deste sábado. Vamos agora aos destaques desta edição. Luto nacional. Morre apresentador Silvio Santos. Patenses lembram momentos marcantes. Bebê morre após parto na Santa Casa e família aponta negligência médica. Presidente Lula emite nota oficial após morte de Silvio Santos. A carta da família Abravanel. A maneira em que a mata do Catingueiro, agora parque, é aproveitada pelos patenses. No ar, o NTV News. (17 de agosto), um dia difícil para todos nós. Quem nunca esperou os domingos para momentos como este? O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. Silvio estava internado em um hospital desde o início deste mês de agosto. Segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, abre aspas, às 4h50 em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza H1N1, fecha aspas. Em 18 de julho deste ano, o comunicador foi internado para se recuperar. Teve alta 2 dias depois. No dia 1º de agosto do mesmo ano, ele voltou para o hospital, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para que então pudesse passar por exames de imagem. O SBT ainda informou nesta manhã, abre aspas, hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos 65 anos de convivência com muita alegria, fecha aspas, disse o SBT em nota publicada nas redes sociais. Ainda seguiu a nota, abre aspas, para nós, Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Fecha aspas. Silvio Santos, dono e apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão, morreu às 4h50 desta madrugada de sábado, aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado em uma UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi broncopneumonia. Silvio Santos foi um visionário. Como exemplo, apresentador Boris Casoy, o primeiro apresentador solo em um telejornal, assim também permitindo dar opinião. O lendário Aqui Agora, em um horário em que nenhuma emissora tinha programa policial. Mesmo com a câmera tremida, como os colegas disseram durante todo o dia, o importante, segundo Silvio Santos, era que a notícia pudesse ser levada aos lares de todos os brasileiros. O NTV News deste sábado vai ser dedicado, claro, a Silvio Santos. Para todos da comunicação, hoje é um dia triste. Agora são 7h04, vamos fazer um rápido intervalo e na volta traremos mais notícias de Patos de Minas e toda a nossa região. A Polícia Civil de João Pinheiro deu continuidade à operação que investiga um esquema de desvio de combustível na Prefeitura de João Pinheiro.
O delegado Daniel Pedro falou sobre os resultados obtidos nesta fase da operação, que investiga o esquema que envolvia a utilização fraudulenta de requisições de abastecimento. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 4 residências na cidade, autorizados pelo juízo criminal da comarca de João Pinheiro. Os alvos da operação são 4 homens, com idades entre 30 e 45 anos, suspeitos de envolvimento no esquema criminoso. Entre os investigados estão servidores públicos municipais e funcionários de um posto de combustível local. Daniel Pedro dá detalhes de como agiam os criminosos no esquema de desvio de combustíveis e o que foi apurado até o momento. Segundo as investigações, o esquema envolvia a utilização fraudulenta de requisições de abastecimento, resultando no desvio de combustível pertencente à prefeitura. A operação é um desdobramento de ações anteriores que já resultaram na prisão preventiva de um suspeito. Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos, aparelhos eletrônicos e outros itens que podem auxiliar nas investigações. O material será analisado pela equipe responsável pelo caso. As investigações continuam em andamento e novas fases da operação não estão descartadas, destaca o delegado. As autoridades ressaltam a importância da colaboração da população para o combate a crimes contra a administração pública. Denúncias podem ser feitas anonimamente através dos canais oficiais da Polícia Civil e o 181. Bairros cercados e fiscalizados. Com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade, a Polícia Militar realizou a operação de intervenção integrada nos bairros Jardim Esperança, Morada do Sol, Alto Colina e Quebec. A Polícia Militar deflagrou a Operação Intervenção Integrada na semana passada nos bairros Jardim Esperança e no bairro Alto da Colina. Hoje nós estamos aqui ao lado do Tenente Luiz Paulo. Tenente, qual que é o objetivo da operação? Olá, a Polícia Militar ela vem desenvolvendo essa Operação Intervenção Integrada, com foco no combate aos homicídios. Então, após um trabalho de inteligência, de análise criminal, são escolhidos locais para desenvolvimento dessas operações com foco preventivo. Então a gente vem desenvolvendo essas operações já com resultados muito satisfatórios. Como por exemplo, na data de ontem, nós desenvolvemos essa operação no setor 8, nos bairros Esperança, Jardim Esperança, Morada do Sol, Alto Colina, e nós tivemos êxito na apreensão de uma grande quantidade de drogas, maconha, cocaína, balança de precisão, prisão de 2 autores, apreensão de veículos, motocicletas. Então o foco da operação realmente tem sido esse, o combate preventivo aos homicídios. Tenente, então realmente, essa é uma área que inclusive no Jardim Esperança recentemente nós tivemos aí o registro de 2 homicídios, é um trabalho realmente para evitar que isso volte a acontecer, e ele foi realizado nessa etapa em outros bairros ou apenas nos 3 que nós mencionamos? Sim, claro, ele foi desenvolvido também em outros bairros, como o bairro Quebec, e ele continuará a ser desenvolvido também em outros bairros conforme a análise criminal. Então a expectativa é que essa operação continue com esse foco preventivo. Amanda Oliveira, muito obrigado pelas informações. E agora a gente muda de assunto para te mostrar que Minas Gerais é o estado do país com o maior número de pessoas superendividadas. Já de um lado estão os bancos que buscam o lucro em um mercado competitivo. De outro, o consumidor que não tem educação financeira. A abordagem é sistemática e insistente. O agente distribui panfletos com promessa de dinheiro fácil. Aqui ele consegue convencer o cliente a entrar na loja. O cenário é sedutor. Vai do arraial festivo às flores na porta. Quem adere, por vezes, não mede o risco. A foto pode ser o começo de um longo e tortuoso caminho de dívidas. Sete entre 10 famílias brasileiras estão endividadas. São valores a vencer em débitos com cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado e prestações de bens.
O levantamento mostra outro dado preocupante: há mais famílias com dívidas em atraso por mais de 90 dias, 47,6% em junho deste ano, o maior percentual de 2024. Diante desse cenário, a projeção dos economistas é de que o aumento do endividamento continue ao longo do segundo semestre. Devo banco, devo financiamento de carro, entendeu? Comprei um carro aí, peguei um empréstimo do banco para pagar e foi endividando. Se você ganhar 10, gaste 9. Se você ganhar 30 mil e gastar 31 mil, você vai se endividar. Tem que saber, você tem que gastar menos do que você ganha. Convidamos este professor para explicar por que tantos brasileiros estão no vermelho. Ele trabalhou em bancos por 24 anos até migrar para a sala de aula. Para o mestre, o passivo se deve a uma combinação de interesses. De um lado, o sistema financeiro, que visa o lucro. De outro, o consumidor, que não avalia, com a razão, a diferença entre desejo e necessidade. Dívida não é o problema. Todos nós podemos obter um crédito, né, ter acesso a um crédito, fazer um financiamento para comprar um carro, talvez, comprar um imóvel, talvez, porque nós estamos falando aí de investimento. São recursos adquiridos que vão dar retorno no futuro. Mas ainda assim eu preciso fazer a conta. Eu tenho renda suficiente para financiar, mesmo que seja de investimento? De acordo com a pesquisa, a população de menor renda, de até 5 salários mínimos, aumentou seu endividamento e precisa recorrer ao crédito para manter o padrão de consumo. Quem ganha mais, entre 5 a 10 salários, consegue mais equilíbrio. Esses possuem recursos suficientes para a aquisição de bens essenciais. Muitos brasileiros não têm dinheiro sequer para adquirir itens de necessidade básica e pagam supermercado, sacolão com cartão de crédito. Com os produtos cada vez mais caros por conta da inflação, essa compra dura 7 dias ou uma semana, mas a compra parcelada segue por 3, 4 meses. Isso impacta no orçamento da família, que perde liquidez. Ou seja, se tinha R$1.000 por mês, fica sem 100, 200 daquela compra lá de trás. Com outras dívidas, o cidadão deixa de pagar o cartão. Muita gente não sabe, mas a inadimplência impacta na taxa de juros do país, que é controlada pelo Banco Central. Se você não consegue estabelecer uma relação equilibrada, sob controle, você pode se tornar um inadimplente. E ao se tornar um inadimplente, você não paga a conta. E não pagar a conta faz com que o sistema agregue essa variável da inadimplência na taxa de juros. E aí nós temos aquela situação de que a taxa não cede porque nós temos um índice de inadimplência muito elevado. O levantamento da CDL-BH aponta avanço da inadimplência em Minas Gerais. Em abril, o número de empresas negativadas cresceu 6,67% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além de CNPJs, há mais CPFs no vermelho, alta de 4,41%. Com média de 2 dívidas por consumidor, o valor devido pelos mineiros supera R$ 4.200. Na hora, o entusiasmo faz a pessoa pegar o dinheiro, depois tem a consequência, vai chorar no leite derramado. Minas Gerais foi o terceiro estado do país com o melhor resultado no Desenrola Brasil, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Os acordos geraram R$ 186 milhões em valores negociados via site, recursos que voltam à engrenagem econômica. Crédito é bom, desde que usado com moderação. Eu quero comprar um bem de maior valor agregado? Planeje essa compra, guarde um dinheiro, dê uma entrada maior, diminui o número de parcelas. E dê sempre preferência, gente, ao pagamento à vista. Se não puder, então preste atenção nas parcelas que você tem no cartão de crédito, porque elas acumulam e o valor fica alto. E não pode pagar o mínimo, porque os juros é muito alto e fica praticamente impossível pagar essa dívida. Seu Hélio ficou com 101% da renda comprometida após acudir parentes com despesas médicas. Fez empréstimos consignados e de crédito pessoal. Sem ter como honrá-los, buscou um programa dedicado a atender superendividados.
Com o apoio de especialistas, o aposentado conseguiu fazer um acordo com os bancos. Agora tem parcelas fixas de R$ 170 para pagar até 2026. O prazo é longo, mas a dívida também era grande. Se você tiver o dinheiro agora, você vem aqui que a gente renegocia. 20 mil dá para você pagar isso aí de renegociando. Mas tá doido, eu vou arrumar isso? Agora são 7 horas da noite, 17 minutos. A seguir, a gente fala de diabetes em animais de estimação, que é mais frequente e necessita de cuidados especiais. E você confere a história da bebê que morreu na Santa Casa de Misericórdia, em Patos de Minas, e família aponta negligência médica. Estamos de volta com o NTV News deste sábado e agora você vai ver que a equipe do SAMU de Patos de Minas conquistou o primeiro lugar nas Olimpíadas da Associação Brasileira de Medicina de Emergência. As Olimpíadas têm como objetivo principal testar as habilidades teóricas e práticas, onde apenas 3 equipes foram classificadas para o teste final. Essa Olimpíadas, ela é organizada pela Abramed, ela aconteceu esse ano no município de Juiz de Fora. A gente competiu com 6 consórcios e mais Unimed. São direcionados aos serviços que fazem o atendimento pré-hospitalar. Lá no local, eles avaliam, promovidos são 2 avaliações, um é um quiz com 10 perguntas objetiva, de caráter eliminatório, e a segunda etapa era 2 cenários lá das situações práticas que a gente mesmo do APH do SAMU realiza, que era um cenário ali da parte de parada cardiorrespiratória e o outro era uma vítima de colisão, era um carro contra o anteparo fixo, que era um poste. Foi classificada na primeira etapa e surpreendeu os jurados no simulado prático, conquistando assim o primeiro lugar. O terceiro lugar, ele ganhou aí a medalha de bronze, O segundo lugar, a medalha de prata e um curso de suporte básico de vida, o BLS. E o primeiro lugar, além da medalha de ouro, e o troféu, a gente também conseguiu aí ganhar o curso de PHTLS, do PHTLS em Belo Horizonte. A gente treinou muito, foi um trabalho em equipe, Lá tinha aí equipes muito bem alinhadas, São excelentes profissionais e a gente conseguiu aí pegar o primeiro lugar. O resultado dessa conquista se deve ao esforço diário do CISREUNO em sempre prestar um serviço de qualidade com um trabalho sério e comprometido. A gente fica muito satisfeito, de trazer esse título aí para o CISREUNO de modo geral, que abrange o Noroeste Mineiro. Isso serve para a gente como um incentivo, A gente é atualmente o consórcio mais novo de Minas Gerais, A gente está prestes a completar aí 2 anos, rodando já com o SAMU. Então isso serve como um grande incentivo para a gente, para as demais equipes, e mostrar que apesar da gente ser um SAMU, entre aspas, jovem, a gente tem capacidade sim de mostrar o que a gente está aí para fazer. Agora você vai ver que a Mata do Catingueiro foi alvo diversas vezes de vandalismo aqui em Patos de Minas. E por diversas vezes nós também mostramos as mazelas e a forma em que este local foi tratado por diversas vezes. Foram diversos incêndios registrados aqui em Patos de Minas. Diversos animais que tiveram que sair daquele local, daquela área de preservação com pedido de socorro. Dessa situação eu me recordo de uma reportagem em que nós encontramos uma cadela em que a nossa equipe de reportagem chegou e ela, ali ao redor, chamando a atenção do nosso repórter, e o levou até o local onde os seus filhos recém-nascidos, ela tinha acabado de parir estes cães, esses animaizinhos, e eles acabaram morrendo queimados. Hoje a gente confere como o local está sendo utilizado.
A Mata do Catingueiro já foi alvo de diversos incêndios. O que antes era uma mata que sofria com incêndios e afastava o público, hoje se tornou atração para toda a família. O parque, que além de parquinho, tem proteção de alambrado em todo o seu entorno e pista de caminhada com aproximadamente 3 quilômetros, é aberto ao público. O espaço que antes era mal cuidado, sofria com bastante incêndio aqui na Mata do Catingueiro, agora já é diferente. A alegria toma conta, crianças no parquinho, pista de caminhada de cerca de 3 quilômetros. E a movimentação de manhã e na tarde também, e durante todo o dia, é considerada bastante positiva. E quem convive, aproveita cada momento. Uma reforma vai ser bem para a natureza, né? Se conseguir manter assim, né? Que eu vira e mexe, o pessoal tenta pôr fogo na mata ainda. Melhorou muito, né? Melhorou também que tem um parquinho para os meninos virem cá brincar. É um lazer também a mais pra gente, né? Poder dar uma volta. Quem visitou pela primeira vez aprovou o espaço e aproveitou para poder andar de bicicleta no local. Primeira vez. Trazer o menino para dar uma volta aí, dar uma esquentada no sangue. E observando assim, o que você tem achado dessa reforma toda? Ué, aparentemente tá muito bom, né? Lugar para divertir, com a família. Muito bom. Lucas tem uma pipa guardada há 16 anos e hoje resolveu aproveitar o espaço do Parque da Mata do Catingueiro e tirar ela para poder brincar com o filho João Paulo, de 6 anos. Essa pipa aqui quem me deu foi meu irmão, eu tinha uns 10 anos. Morava na minha cidade natal e hoje eu tô aqui soltando com ele. Muito boa. É a primeira vez que ele solta pipa, né? Quando eu era criança eu soltava muita pipa, aproveitava. Hoje em dia já não tem mais tanta possibilidade. Aproveitar para poder trazer a criançada, né? Que tenhamos mais locais com maior proveito em Patos de Minas. Infelizmente, a gente vê alguns focos, né, onde aconteciam incêndios sendo resolvidos, mas infelizmente a falta de educação ambiental no município de Patos de Minas, ela é muito grande, ela é algo de muitos e muitos anos. Se resolve um problema daqui, outros problemas acabam acontecendo em outros locais, como nós já vimos e noticiamos aqui no NTV News, o incêndio em que acabou ganhando toda uma proporção e acabou chegando a margens da rodovia, claro, oferecendo risco às pessoas que moravam perto daquela área de preservação e também aos motoristas que transitavam por aquela rodovia. Bom, mas agora a gente muda de assunto e fala de saúde, porque a diabetes em animais de estimação é uma doença muito mais frequente do que a gente possa imaginar, viu? Por isso é necessário estar sempre atento aos sintomas para que seja feita a prevenção da forma correta. Algumas doenças estão entre as mais temidas atualmente, seja pela gravidade ou pelo número de casos que são cada vez maiores. O que muita gente não sabe é que existem doenças comuns aos humanos que também afetam nossos amigos de 4 patas. A diabetes é uma delas. Infelizmente é uma doença que é pouco diagnosticada, mas ela faz parte muito da nossa rotina. E existem 2 tipos, igual como nós, né, humanos, a diabetes insípidos e a mellitus. A mellitus é a mais comum, tá? Então é realmente ou uma falha na produção de insulina ou uma dificuldade na ação da insulina, tá? E qual que é o problema disso, né? A insulina é aquele hormônio que ele faz o depósito da glicose, do açúcar para dentro da célula. Então, se esse hormônio ou está em produção insuficiente ou ela não está funcionando, esse açúcar começa a se acumular na corrente sanguínea. Assim como nos humanos, hábitos de vida do animal podem ser responsáveis pelo surgimento da doença, que em alguns casos pode ser fatal. Principalmente a alimentação, né? Evitar açúcar, uma alimentação balanceada, mas o grande problema na veterinária é a obesidade. A obesidade ela pode levar a pré-diabetes ou a diabetes mesmo, por uma falha ali, uma dificuldade na ação da insulina. Então a alimentação ela é a principal aliada na prevenção. É claro que existem casos que o animal se alimenta muito bem, assim como pessoas super saudáveis, mas que vão ali ter a doença por alguma outra causa. Mas a mais comum em cães, realmente, e em felinos é a obesidade.
Considerando a herança genética dos animais, estudos mostram que algumas raças estão mais predispostas a desenvolver diabetes. É muito importante também dedicar uma atenção especial aos gatos, que também estão propícios a desenvolverem a doença. Labrador, Spitz alemão, Poodle, mas eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com a raça, no sentido de fica só como alerta, mas mais são os hábitos. Outra coisa muito importante também que eu vejo na rotina é o excesso de corticoide a longo prazo, principalmente por problemas de pele. O excesso de corticoide a longo prazo ele pode também desencadear a diabetes. E o difícil da diabetes em cães, em felinos também, é o tratamento, né? Porque é necessário fazer todo o acompanhamento, as dosagens. Então, o proprietário ele precisa aprender a aplicar insulina, ele precisa aprender a coletar ali a gotinha de sangue para fazer um acompanhamento em casa e fazer exatamente a dieta que foi prescrita para o caso. Então, é um animal que, para o resto da vida, ele vai precisar desse acompanhamento, assim como um ser humano, né? O melhor remédio é sempre a prevenção. É muito importante procurar uma ajuda médica antes que a situação possa se agravar. Se o animal está numa fase de pré-diabetes, aí sim a gente pode falar numa cura ou numa reversão da doença. Mas infelizmente, a partir do momento que ele tem uma diabetes, é de difícil, a gente falar a palavra cura é um pouco complicado. Então vale a pena o investimento na prevenção, ficar atento a esses sinais. Você, melhor do que qualquer pessoa, sabe se seu animal está bebendo mais água que o normal. Então, se você nunca prestou atenção, comece a observar isso, que são coisas tão simples, mas que dá para você perceber em casa e quem sabe a gente poder evitar uma doença tão complicada de um tratamento difícil, não é verdade? Agora são 7h, 29 minutos, exclusivo uma denúncia aqui no jornalismo da NTV. Um bebê morreu durante esta madrugada, durante um parto na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, e a família aponta negligência médica. Priscila, de 22 anos, foi para o hospital para dar à luz a sua filha Isabela, já carinhosamente apelidada de Bebel. Ela chegou ao hospital por volta das 23h30. Segundo informações da família, a mãe já estava com 12 centímetros de dilatação. Quando o parto finalmente aconteceu, mais de 4 horas da manhã, sua filha já estava morta. Ao entrar, a médica já falou, você está com a dilatação muito boa, não vamos ter problema com o seu parto. Mas no decorrer da madrugada, tudo aconteceu entre 4 paredes com aqueles médicos lá. Né? A vontade de falar outras coisas, mas não tem como. A minha esposa acompanhou tudo. Aí ela tentando, 1h da manhã, 2h da manhã. Aí ela pegou e falou assim, quanto que você quer para tirar essa menina para mim? Eu pago, eu não aguento mais. A minha irmã falou isso, você pode perguntar para ela. O irmão de Priscila afirma que por volta das 3h da manhã, ela foi encaminhada para a sala de parto para que fosse realizada a cesárea. A mãe chegou a ser sedada para a realização da cirurgia, mas a criança nasceu de parto normal. No laudo do hospital, a causa da morte foi falta de oxigênio. Nessa sala lá, chamou o anestesista, demora um pouquinho, né? Sempre demora um pouquinho. Na hora que ele chegou, continuou o procedimento de tentar fazer o parto normal ainda. E na hora que fez os procedimentos de colocar a agulha nela, sedou a parte de baixo dela, eles abriu ela e tirou a criança ao lado contrário. Minha esposa viu. Aí colocou ela na maca lá e é daquele jeito, assim, você sabe, né? O médico pôs o que quis no papel. Ao retirar do hospital, tá escrito lá, faltou oxigênio. Mas por que será? Será que a Santa Casa é isso tudo? Não acredito que não. A família da recém-nascida está muito abalada com a situação e questionaram a médica que realizou o parto quanto às suas ações e quanto ao motivo da morte registrado no laudo. Que Deus conforte a minha irmã e nós que tá aqui com o anjinho ali. Ela partiu. Né? Não tem como. Você vê uma coisinha daquela ali, saber que podia estar com a gente amanhã, almoçando em família, tudo tranquilo, mas uma médica muito competente, que eu acho que ela é muito competente, né? Eu acho que se ela fosse, né, competente, ela não teria feito o que ela fez. Então, assim, eu perguntei para ela, você realmente vai pôr só isso aí no laudo? Só falta de oxigênio? Por que você não complementa? Assassino, acabei de matar uma criança. Coloca aí, só coloca. Você matou minha sobrinha. Falei com ela.
com outras palavras a mais, que a vontade é de falar, mas não, né? Então, assim, a revolta é muito grande, muito. Kelber, tio da bebê Isabela, acompanhou, juntamente com sua esposa, toda a situação, desde o início até o momento do nascimento e falecimento da criança. Ele assinou os papéis autorizando a cesárea caso ela fosse necessária. Ele pede que quem esteve envolvido na situação seja responsabilizado. Participei de tudo. Na hora que eu vi que estava demorando demais, eu fui entrando. E eles falaram assim, não entra não, que você não tá com a roupa não. E eu vi eles fazer massagem no peitinho dela, e minha irmã toda suja de sangue, minha esposa chorando. Falei assim, o que está acontecendo? Aí já descartou, já fui lá, você quer vir cá ver? A menina me chamou, uma outra menina lá. Fui lá ver mais minha esposa e as coisas que eu falei não vêm ao caso agora, mas eu espero que algum dia essa mulher possa pagar. Quem estava lá, não sei não, estou falando médico, é quem participou desse ato, assassinato. Para mim, isso aqui é um assassinato. Isso aqui não existe, isso aqui não. Me desculpa, porque você ficar de 11h30 até 4h20 da manhã e você saber que tem um anjinho morto ali, não sei nem como falar. Priscila permanece no hospital e está bem fisicamente. Porém, a dor psicológica é grande e se estende para toda a família, que não se conforma com o ocorrido. A gente foi com alegria, tem fotos dela que abraçou nós, me abraçou antes de ir para a sala. Ela falou assim, a Bebel vai sair essa noite, mano. Então você vê a foto e vê, não dá, não encaixa. A cabeça não fecha, a conta não fecha. Eu só quero que a médica paga, porque ela matou minha sobrinha. Eu falo porque matou minha sobrinha. Não tem outra palavra. Dinheiro não paga. Eu não quero dinheiro. Pra que dinheiro? Eu vou pagar o quê pra minha irmã? Ela já falou. Falei assim, minha filha, as coisas estão lá na roça, a gente vai ter que tirar. Ela não aceita tirar nada. Como é que vai ficar a cabecinha dela? Né? Minha mãe, no passado, teve depressão pós-parto, que queria suicidar. E minha irmã? Tem que cuidar dela. Né? Eu tenho ela, eu quero ela do meu lado. E ela vai passar por tudo isso, e se Deus quiser, ela vai engravidar de novo. Hoje está difícil essa edição, né? Bom, vamos à nota. Abre aspas. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas se posiciona por meio desta nota. Primeiro, para se solidarizar com toda a família e amigos neste momento de tanta tristeza. A instituição informa que, segundo apurado neste momento, a paciente e o bebê tiveram todo o suporte médicos hospitalar necessário em todos os momentos e todo o atendimento foi realizado observando a evolução da paciente e os protocolos médicos. Diante do exposto, a instituição já instaurou um criterioso levantamento de todas as condutas adotadas no caso em questão e, caso necessário, todas as providências cabíveis serão tratadas com total seriedade e ética. Vale ressaltar que a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas preza imensamente pelas boas condutas médicas hospitalares, sempre pautadas pela humanização e integralidade ao cuidado ao paciente com serviços 100% SUS, com base em suas doutrinas e diretrizes. Fecha aspas. 7h36, rápido intervalo e na volta a gente volta a falar sobre a morte do apresentador Silvio Santos. Você vai ver a carta da família Abravanel e presidente Lula emite luto oficial após a morte do apresentador. Estamos de volta com o NTV News. E neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do apresentador e empresário Silvio Santos aos 93 anos de idade em São Paulo. Segundo Lula, Silvio foi, abre aspas, a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país, fecha aspas. O presidente também publicou em rede social uma foto de arquivo em que aparece ao lado de Silvio Santos. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão também lamentou a morte de Silvio. Abre aspas.
É com profundo pesar que a Associação Brasileira de Rádio e Televisão recebe a notícia do falecimento de Senhor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, aos 93 anos. Silvio foi uma das figuras mais icônicas e influentes do Brasil, revolucionando o rádio e a televisão, encantando milhões de brasileiros ao longo de sua carreira. Empresário e fundador do SBT, o Homem do Baú inovou o formato de auditório com o programa Silvio Santos, a atração mais longeva da televisão brasileira. O Brasil perde um grande comunicador que deixa um legado imortal na história da comunicação, assinou a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. E a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, divulgou nota de pesar e lembrou a parceria de Silvio Santos. Desculpe. E lembrou a parceria de Silvio Santos e o SBT na realização do Teleton, um evento de solidariedade. Na tela, você está conferindo o primeiro Teleton. Em uma nota, a ACD disse: a ACD, em nome de todos os seus pacientes, colaboradores e voluntários, recebe com profunda tristeza a notícia da morte de Silvio Santos, maior nome de todos os tempos da televisão brasileira. O apresentador e empresário é figura fundamental na história da instituição. Essas imagens que você está acompanhando é a abertura do primeiro Teleton, que aconteceu em 1998, no final do século 90. E foi então quando ele abriu as portas do SBT, uma das principais emissoras do Brasil, para a realização da campanha AACD Teleton na década de 90. Por meio do Teleton e graças ao poder de comunicação de Silvio Santos, a ACD conseguiu arrecadar fundos para construir 10 unidades em diferentes partes do Brasil. A sua solidariedade sempre será lembrada e honrada por todas nós. Você estará para sempre presente em cada sorriso dos pacientes, colaboradores e voluntários da ACD, disse a associação. Você está acompanhando as imagens, então, do primeiro discurso em que Silvio fez na década de 90, do primeiro Teleton, este programa onde Silvio sempre deixou claro, deixou o sinal aberto para que todas as emissoras pudessem retransmitir este programa de solidariedade. A nossa parceira TV Cultura, por diversas vezes, retransmitiu o Teleton e você pôde acompanhar aqui também na tela da NTV. No X, antigo Twitter, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais homenageou o apresentador e empresário Silvio Santos. Abre aspas. Silvio, nossa gratidão por você ter sido pioneiro ao abrir espaço na TV brasileira para as travestis em um momento em que, infelizmente, éramos retratadas apenas em programas policiais. Sua atitude desafiou preconceitos e abriu portas para a visibilidade trans. Fecha aspas. Em nota, a família Abravanel falou sobre o último desejo do apresentador. Abre aspas. Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês neste momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo em relação
a sua partida. Ele pediu para que, assim que partisse, o levássemos diretamente para o cemitério, fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. A própria foto que você acompanha, o sorriso de Silvio Santos. Ainda na nota, segue. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar na memória tudo de bom que ele fez e tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez e sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e também os brasileiros. Com muito carinho e respeito a cada um de vocês, família Abravanel, fecha aspas, finaliza o texto. Direção, me ajude a recordar neste momento, porque quando o Silvio assumiu o baú, o tão, baú da felicidade, ali ele permitia em que famílias, pessoas em que estivessem passando por dificuldade, pudessem encontrar no baú da felicidade a felicidade de poder tentar reconstruir, poder tentar trazer dinheiro para que pudesse aumentar a renda da sua família. Ali, Silvio ajudou a realizar diversos sonhos. E são diversos os relatos das famílias que dizem o Brasil inteiro hoje em luto. Milhares, milhões de famílias que foram ajudadas por Silvio Santos com o baú da felicidade. Além, claro, da alegria do programa, a oportunidade de poder ver as famílias aumentar na sua mesa o pão que tanto necessitava. E família sempre foi sinônimo, sempre foi o significado de Silvio Santos. Claro, a família, a alegria, os princípios de Silvio Santos que com certeza serão levados pela Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, que hoje estão à frente de programas no SBT e, claro, de todos os apresentadores que se inspiram em Silvio Santos. É inegável pensarmos em comunicação sem pensarmos em Silvio Santos, sem pensarmos em Hebe Camargo. Afinal de contas, foram eles que abriram diversas portas, diversos caminhos para que hoje a gente pudesse estar em uma bancada de telejornal, para que pudéssemos chegar em programas de entrevistas, para que pudéssemos chegar em programas de entretenimento e que pudéssemos chegar em programas de auditório, em eventos com auditório, com plateia, sempre com a alegria inspirada no Rei da Comunicação. Agora são 7h49. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta, patenses lembram momentos marcantes de Silvio Santos. Estamos de volta com a NTV News e hoje o Brasil perdeu o seu maior comunicador, Silvio Santos, um dos grandes ícones da comunicação brasileira. Desde interações bem-humoradas com a então criança prodígio Maísa, passando pelos famosos aviõezinhos de dinheiro distribuídos para a plateia, até a forma de falar e trejeitos engraçados, Silvio Santos fez história e marcou a memória dos brasileiros. Eu tenho esse do programa dele que eu assisti bastante, gostava muito do programa. Ai, foram muitos, Aí fica até difícil assim
porque era muito bom o programa dele. Aí vai ficar muitas lembranças. A memória que eu tenho de Silvio Santos é uma memória principalmente de infância, né? Pelo canal, é um dos canais mais respeitados da televisão, mas principalmente pelo comunicador, pela pessoa comunicativa. Acho que um exemplo de comunicação para todos nós, né, no Brasil. Acho que, no meu ponto de vista, é a maior referência de comunicação que nós temos hoje na televisão brasileira. Os programas dele, né, que ele fazia na televisão, que era o Roda Roda, a gente assistia muito isso aí. Eu lembro de quando começou, né? A gente gostava muito, a minha avó gostava muito, né? E era o programa de domingo, né? Que a gente sempre assistia, né? Foi muito ruim, né? A perca dele. Mas que Deus o tenha, né? Topa tudo por dinheiro, né? As brincadeiras, diversas brincadeiras que ele fazia, né? O aviãozinho, né? Assim, a memória vai ficar guardado, né? Em muitas, principalmente na minha geração. Tô com 30 e poucos. E assim, marcou bastante. É uma figura ilustre, né? O Silvio Santos como diz, todas as crianças lembram dele naqueles programas de auditório, que ele jogava os aviãozinhos de dinheiro, comédia. Então, assim, é muito lamentável a morte dele, vai ficar muita saudade. Com certeza é um grande ídolo e um grande ícone também do Brasil. Memórias com relação a ele são muitas, né? Quando a gente era adolescente, os pais gostavam da programação e o quanto ele encantava a plateia feminina, principalmente, né? Mas não sabia do falecimento dele. Vai deixar muitas lembranças para todo mundo, obviamente, né? E como é que pode, principalmente aquela reflexão, como é que pode uma pessoa que veio de uma família tão simples criar um império de comunicação tão respeitado, né? Sem sombra de dúvidas, Silvio fez e sempre fará parte da nossa vida. É inegável as horas em que Silvio Santos passava durante todo o domingo. O domingo ganhou esse sinônimo de importância justamente por causa de Silvio Santos, que se tornou o dia da família. Por quê? Porque Silvio Santos, aos domingos, passava-se 12 horas ao vivo com seus diversos programas. E aqui cito um que me marcou grandemente, justamente pela sua dinâmica, claro, além do programa Silvio Santos, mas também do programa Tentação, do Baú da Felicidade, do Roda Roda, em que ele também conduziu, depois foi passando o seu legado para a Patrícia, depois Rebeca, a Bravanel também poderem apresentar e assim irem assumindo o seu legado e também os seus programas. Claro, também Silvio apresentava o programa Telecena, né? O sorteio da Telecena, que sempre vinha após, né, os programas que vinha das 15 até as 19, vinha o Roda Roda, logo após se tinha o sorteio da Telecena e que inclusive já tivemos ganhadores em Presidente Olegário, que teve a sorte de ser premiado pela Telecena. Difícil hoje. É difícil falar, difícil conduzir essa edição de hoje, porque muito mais do que o apresentador que está aqui com a missão de levar as informações para você, o fã deste grande professor. Além das lembranças, Silvio Santos nos deixou muitas lições. Te ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração.
Silvio Santos é uma lenda que transcende gerações, alegrias, surpresas e aquela sensação de que tudo era possível. Lembro-me da infância sentado em frente à TV, onde Silvio fazia o impossível parecer natural, transformar a televisão em um lugar onde o sonho e o cotidiano se encontravam. Era como se ele soubesse exatamente o que cada brasileiro queria ouvir. Com seu terno impecável e sorriso largo, ele construía pontes entre mundos, aproximando ricos e pobres. E hoje, ao saber de sua morte, é como se perdêssemos um amigo de longa data. Para mim, a maior referência de comunicação. Sabe, enquanto nos despedimos, fico imaginando o programa Silvio Santos acontecendo em outro lugar, onde ele ainda distribui prêmios e sorrisos, dessa vez em uma plateia celeste. Afinal, o show nunca termina. Ele apenas muda de palco. Silvio Santos, muitas vezes você cantou: do mundo não se leva nada. Por aqui, vamos sorrir e cantar. Hoje não existe emissora concorrente, existem apenas corações enlutados. Silvio Santos é único. Nos ensinou o poder de se comunicar com gerações e o poder do sorriso, percussor para estarmos aqui em jornais, programas, nos palcos. Obrigado, Silvio.